Vanderlei, Fátima, Ana Maria, um beijo para todos, muita saúde, muita paz. E vamos aproveitar e ganhar tempo aqui no nosso trabalho. Essa mensagem é a mensagem 172, que foi lida para a gente já, e a gente vai trabalhar na noite de hoje justamente essa mensagem 172, ante o Cristo Libertador. Antes da gente começar a falar a respeito da mensagem, sempre quando a gente faz um estudo em que a gente aborda essas reflexões a respeito desses livros, né? Esses livros da série evangélica que a gente até apresenta, né, tem conversado sempre que a gente faz esses estudos sobre Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Linha de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, né? Esses livros são livros muito fundamentais, né, para a gente ter, né? Não são livros baratos, aliás, diga-se de passagem, atualmente não está nem fácil, né, a gente conseguir uma livraria que esteja aberta, funcionando, né? Graças a Deus, a do Centro Espírita Joana d'Arc Amor e Luz, Miguel Pereira, me parece que está conseguindo funcionar nesse momento, né? Pelo menos as informações, até semana passada, as informações que a gente tinha que estava funcionando, depois até aqui na própria comentário aqui do Facebook, da mensagem, né, do estudo, talvez algum companheiro lá ligado à casa, ou algum de vocês mais ligados ao trabalho, podem até confirmar para os companheiros, né, para poderem ter acesso aos comentários e saberem, né, que se realmente essa informação procede, né? Até a semana passada, semana retrasada, eu me lembro de estar recebendo horários de funcionamento lá da livraria. Não são livros baratos, tá? Esses livros são livros relativamente caros, né? Mas, de qualquer maneira, aliás, como tudo quanto é livro atualmente, né? O livro é uma coisa muito cara, mas, de qualquer maneira, vale a pena a pessoa comprar, vale a pena a pessoa se aproximar. Vanderlei está aqui me confirmando que realmente está presencial a parte da livraria lá no Joana d'Arc Amor e Luz, ali no centro de Miguel Pereira. E esses livros aqui, assim, cada um deles é formado por 180 mensagens, né? 180 mensagens, cada mensagem ligada a um versículo do Novo Testamento. Essas mensagens são muito ricas, são reflexões que Emmanuel traz para a gente, abordando, explodindo, né? Aprofundando, né, o conteúdo, a reflexão, né, olhando, às vezes, as questões anteriores que antecedem o versículo, às vezes olhando as consequências do versículo, às vezes simplesmente aprofundando o entendimento, né, tentando buscar melhores interpretações das palavras utilizadas no versículo. De qualquer maneira, são livros muito importantes para Evangelho no Lar, para a pessoa ter na cabeceira da sua cama, para ter em cima da mesa de trabalho, tem que estar espalhado. Esses livros aqui são livros para estar espalhados e estarem sendo usados o tempo todo, né? Tamanha a importância, tamanho o conteúdo que eles acrescentam, né, para cada um de nós. De qualquer maneira, a mensagem evangélica que é tratada dentro dessa mensagem é a mensagem "Eu sou a porta", né? É uma palavra de Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. E o Emmanuel vai fazer reflexões justamente sobre isso. É isso que ele vai trazer para a gente, vai pensar a respeito dessa mensagem, né? Lembrando que essa imagem que está aqui é uma imagem daquele site que eu tenho utilizado muito, né? Da Igreja de Jesus Cristo Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, uma coisa assim, né? Uma igreja americana, muito rica, muito, muito poderosa, né? LDS.org, e eles trazem vídeos, né, muito bem filmados, com os atores trabalhando muito bem, né? E isso daqui foi tirado, essa cena aqui é tirada desse vídeo, né? E é muito legal esse tipo de imagem aqui, assim, porque mostra para a gente, né, dando uma ideia, Jesus na entrada do templo, né, sendo observado pelos fariseus, sendo observado pela polícia, que era subordinada aos fariseus, e esses companheiros todos olhavam, né, ficavam de olho no que Jesus estava falando, né, porque Jesus estava ensinando e eles ficavam preocupados, né, com o que Jesus estava trazendo de conteúdo, obviamente. Essa reflexão, quando o Emmanuel começa a pensar a respeito do assunto,
né, ele começa dizendo para a gente, e aí, como todos os nossos estudos, a gente faz o quê? Né? A gente traz, né, o conteúdo da palavra, né, o conteúdo do que está escrito, né, copia, cola, o que está dentro do livro, no caso aqui, Fonte Viva, mensagem 172, e aí nós vamos associar uma imagem e vamos, paralelamente, pensar um pouco e refletir um pouco e falar um pouco a respeito, né, do que está trazendo essas frases, esses parágrafos. E aí ele diz assim, segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão, ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Ou seja, ele simplesmente está fazendo uma análise literal da questão da porta, do que significa porta, né? E nós vamos compreender, logicamente, que não vai ser esse o caminho de reflexão, né? Quando Jesus fala, eu sou a porta, é claro que ele não está dizendo que ele é uma porta, né? Claro que ele não está dizendo isso, né? Para aqueles que me conhecem, né? Me conhecem fisicamente, se eu parar na frente de uma porta, tem gente que diz assim, o Eduardo é uma porta. É claro que eu também não sou uma porta, né? Então é para a gente poder entender que Jesus não está falando disso. Não é essa a reflexão que Jesus está fazendo. E aí o Emmanuel vai começar a pensar em cima dessa questão. E aí ele diz, começa dizendo que, entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Eu trouxe aqui uma imagem, né, mostrando para a gente que cada vez que a gente está vivendo uma situação, cada vez que a gente vive um conflito, cada vez que a gente vive pensamentos, decisões, né, isso é uma coisa corriqueira, é uma coisa do cotidiano, é uma coisa que não tem nem época. Tá? Isso aqui serve para o ano, né, 30, 31, 32, 33, quando Jesus pregava, serve para o ano 100, para o 200, 500, 1000, 2000, 3000. Isso aqui vale para qualquer lugar, vale para qualquer planeta, vale para qualquer espírito, vale para encarnado, vale para desencarnado. Isso aqui vale para todo mundo. Tá? Nós vira e mexe nas nossas vidas, quando a gente olha assim as nossas questões, a gente para pensar e a gente vê assim, se eu fizer tal coisa, vai acontecer isso, se eu fizer tal coisa, vai acontecer aquilo, se eu fizer tal coisa, às vezes, a porta que se apresenta para a gente, eu coloquei aqui uma porta colorida, para a gente poder, essa daqui, eu não sei se essa daqui é a porta que está correta, tá? Eu não estou preocupado em dizer nesse momento, e dizer qual é a porta correta entre as que estão se apresentando. Eu até estou usando essa porta colorida aqui para a gente poder pensar que, às vezes, a porta que se apresenta para nós como sendo a porta correta não é a porta correta. Só para a gente poder pensar a respeito disso, tá? Como é que a gente sabe qual é a porta correta? A porta correta é a lei do amor, tá? Jesus é muito claro a respeito disso. Todas as vezes que nós estivermos seguindo a lei do amor, né, o amor puro, o amor entre as pessoas, né, o amor de carinho, de respeito, né, esse amor puro que ele espera de cada um de nós, sempre que nós caminharmos nessa direção, nós estaremos escolhendo a porta correta. Tá? Essa que é a grande questão. Só que, na prática, como ele coloca aqui dentro do texto, simbolicamente o mundo está repleto de portas enganadoras. E ele até diz que dão entrada sem oferecerem saída. Por quê? Porque a pessoa consegue entrar, consegue passar essa porta, mas lá na frente, o que ela encontra é o quê? Encontra casca de banana, encontra aquele sentido da serpente lá né, do Éden, lá do paraíso, né, a serpente, né, da questão né, dessa sensualidade, dessa maneira, né, de curvas de acessar determinadas informações, né, as questões magnéticas, as questões ligadas ao magnetismo, né, as questões de... E aí eu trouxe aqui algumas situações, né, para a gente analisar que algumas portas que se apresentam para nós estão ligadas à influência de espíritos imperfeitos, algumas portas que se apresentam para nós estão ligadas às questões da sintonia, e aí, por conseguinte, né, uma questão paralela, né, análoga às questões das nossas afinidades, como é que estão as nossas afinidades. A gente também consegue saber, mais ou menos, como é que está a questão dos nossos hábitos, né? A gente lembra daquele ensinamento de Kardec, né, que ele chega numa determinada questão, que eu vou aqui falar de cabeça, né? A gente está mais ou menos acostumado a trabalhar nos assuntos, a gente usa as questões de cabeça, tá?
questão 685A, que tem um comentário de Kardec, que diz que educação, para entendimento da doutrina espírita, educação não é a educação dos livros. A educação para a doutrina espírita é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, esses hábitos adquiridos, né, muitas das vezes, vão nos levar à abertura de determinadas portas. Né? Tem determinada pessoa que sabe, aquela coisa ali me faz mal para a saúde. Aquilo ali me faz mal à saúde. Né? Principalmente vícios. Estou aqui colocando, sem querer criticar, sem querer julgar, não é essa a intenção, mas, por exemplo, se a pessoa tem um vício qualquer que seja, né, via de regra, esse vício vai trazer algum tipo de malefício para a sua saúde. Aí o que acontece? Se a pessoa pegar, né, e não conseguir se afastar desse vício, é claro que isso está sendo prejudicial para ela. Isso não é uma coisa positiva. A gente não tem dúvida a respeito disso. Tá? Emmanuel continua dizendo que algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Né? As pessoas que muitas das vezes estão lutando por coisas que efêmeras, são as coisas que não vão, a gente não vai conseguir levar essas coisas conosco. Né? A pessoa, eu dei a ideia aqui assim, da pessoa está pegando areia, está querendo pegar areia com a mão, né? Tem gente que pensa em pegar água com a mão, podia ser a imagem que a gente quisesse, né? Mas a areia ficou bem visível, aqui ficou bem clara, que a pessoa está tentando pegar a areia e a areia está escorrendo, a areia fica escorrendo, né? Porque, ou por vento, ou porque a pessoa não consegue, né, cercar a areia de maneira correta, de maneira conveniente, né? E dando a ideia que, assim, dessas questões que a gente, muitas das vezes, nós lutamos, e essas coisas não vão agregar nenhum tipo de conteúdo para a gente, não vão agregar nada de positivo para a gente. Né? Na realidade, são aquelas coisas, né, que são ligadas àquelas questões muito materiais que não vão absolutamente nos pertencer, não vão fazer parte da nossa história quando nós tivermos a continuidade das nossas vidas, né, por intermédio desse conjunto de repetição, né, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Né? Se a pessoa, dentro desses períodos todos, se ela ficar trabalhando só as questões materiais, só as questões que não são, né, que não são as coisas que nos acompanham efetivamente, quais são essas coisas? As coisas efêmeras, as posses efêmeras, aquelas que não são para sempre. Né? Durante um tempo, ela nos pertence. Ah, é o meu carro. Não, não é o nosso carro, porque quando a gente desencarnar não vai ser o nosso carro. Né? É a minha casa, não é a sua casa, porque quando você desencarnar não é a sua casa. Né? É a minha roupa, é meu pai, é meu filho, é meu tio, minha mãe, e por aí vai. Né? São o meu, né? Todo esse conjunto de meu, que na verdade nada disso nos pertence. Né? Na realidade, nem sequer a nossa encarnação nos pertence, porque Deus nos concede esse período encarnados, mas daqui a pouco ele não vai acabar esse período e a gente vai estar no outro, vai ter que passar para o estágio seguinte, que é o estágio de desencarnado. E o que a gente leva não são as coisas efêmeras. A gente leva o que a gente leva os nossos sentimentos, a gente leva os nossos aprendizados, mas as coisas que nós possuímos, todas essas ficam dentro do planeta. São as posses que não são úteis para nós. Tão importante esse conteúdo que ele vai começar a trabalhar algumas questões desse gênero. Né? Tipo, muitos batem à porta da riqueza amoedada e depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Né? Por quê? Porque quando o indivíduo começa a investir, né, e a pessoa acha que isso daqui é um caminho extremamente bom, né? Parece que essa é uma saída, só que não é uma saída. Tá? Por quê? Porque a pessoa investe em possuir. Né? A questão tem muita moeda, muita riqueza, mas chega num momento tal, inclusive isso faz parte de uma das parábolas que Jesus fala, a parábola do rico louco, né, que dentro desse ensinamento da parábola, ele chega em determinado momento e diz, de maneira muito clara, né, ele diz assim, né, mal sabe ele que o anjo da morte vai visitá-lo essa noite. Muitos de nós dedicamos as nossas vidas à posse da moeda e depois acaba que a gente desencarna e a moeda fica
e não tem nenhuma serventia para nós. Tá? E, logicamente, isso não é uma educação, não é um ensinamento bom, essa questão de se ligar única e exclusivamente. Ah, mas Eduardo, vou até voltar ao slide aqui assim. Ah, mas Eduardo, então nós não podemos ter dinheiro? Não, não foi isso que eu disse. Pode ter dinheiro, tá? A gente está falando, não pode ter carro? Pode ter carro. Não pode ter não sei o que lá? Pode ter não sei o que lá. A doutrina espírita não tem esse tipo de situação. Mas o que a gente diz é que a pessoa não deve transformar essas situações em único objetivo da vida. Pode ter dinheiro? Pode ter dinheiro. A pessoa que vive usando o dinheiro é uma coisa, a pessoa que vive para o dinheiro, essa escravização, né, que ele está colocando aqui como encarcerados nos tormentos da usura. Outra situação que ele aborda, né, que inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Por quê? Porque às vezes o indivíduo ele acha que ele vale mais do que os outros. Né? Isso aqui é uma questão assim, né, fundamental para entendimento do nosso entendimento. A gente até usa, né, temos usado nos nossos estudos reflexões, por exemplo, como a questão do Covid. Né? A pessoa vai dizer para mim, nossa, mas eu não aguento mais falar de Covid, mas eu vou falar uma outra coisa a respeito de Covid. A gente lembra de fazer prece para os nossos companheiros que estão doentes, mas às vezes a gente não lembra de fazer prece para os médicos. Às vezes a gente lembra de fazer prece para os médicos, mas às vezes a gente não lembra de fazer prece para os enfermeiros. E aí a gente precisa perceber, em uma hora a gente precisa perceber, que nem médico, nem enfermeiro é mais importante do que os demais profissionais que estão ligados ao atendimento, os atendimentos nos hospitais. Então a gente tem, né, importância. Se não tiver o cara que dá manutenção na maca, tá? A maca não vai funcionar e não vai conseguir trabalhar no doente. Se não tiver o camarada que trabalha na aquisição dos insumos, que é a realidade aqui, né, da data atual, isso aqui é uma discussão de hoje, né? Nós estamos no dia 16 de abril de 2021. Se a gente abrir os jornais, uma das discussões é a respeito disso. Esses caras têm função importantíssima hoje em dia, tá? Porque se não tiver, né, a parte de intubação, né, aquele kit de intubação, aqueles remédios para poder abreviar e diminuir a dor da pessoa que vai ser entubada, do paciente que vai ser entubado, é claro que isso aí se torna um tremendo tormento para aquele paciente. Então, essa função desse indivíduo é fundamental. Assim como é fundamental a função da enfermeira, do médico, do enfermeiro, mas também da nutricionista, da mulher que trabalha, do homem que trabalha na cozinha, do cozinheiro, daquela pessoa que vai lá levar, né, o alimento, distribuindo dentro das acomodações, dos cômodos, né, de tudo quanto é canto. É o cara que dá manutenção na parte de distribuição de oxigênio, é o outro que cuida da limpeza, da asepsia, da limpeza do chão, né, da limpeza das superfícies, né, é o fabricante da máscara, né, fundamental de uso, né, no nosso dia a dia. Então, daqui a pouco você vê que, na realidade, né, tem assim uma enorme quantidade de pessoas que tem cada uma a sua importância relativa. E aí todos juntos vão ter importância dentro do desenvolvimento e dentro da solução das situações que a gente está vivendo. Agora, quando o indivíduo começa a forçar a passagem, tipo, eu me acho mais do que na realidade eu sou, né, o que ele vai? Né, indo em direção a essa ilusão do poder, né, indo em direção da ilusão de que se acha superior em relação aos seus demais, aí, obviamente, que essa pessoa, né, ela vai acabar sendo, né, vítima, em determinado momento, do seu próprio sofrimento, porque em determinado momento ela vai perceber que não existe diferença entre as pessoas. Né? O Livro dos Espíritos é muito claro, os espíritos superiores são muito claros, dizendo que cada um de nós tem a função de progredir, mas cada um de nós tem também a função de cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Cada um tem uma parte, cada um tem uma parcela. É como se nós fôssemos, né, elos de uma determinada corrente. Se você corta um elo de uma determinada corrente, essa corrente vai perder sentido, ela fica, né, sem comando. Então, todos nós, cada um de nós, temos importância
relativa em determinado momento. Sempre vai ter cada pessoa com uma função, cada pessoa com uma situação, cada pessoa com uma ocupação. E aí, de maneira que dentro da obra geral, tudo se dá certo, tudo se resolve e as coisas vão funcionando. Trazendo ainda para 2021, trazendo ainda para a nossa situação atual, essas aglomerações que a gente vê em pessoas que simplesmente perdem, parece que perdem a consciência e não entendem que não devem participar de momentos como esses que estão assim. A gente está vendo isso aqui direto, tá? Então ele diz assim, muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para o outro nas malhas da aflição e da morte. Eu olhei isso aqui e tentei jogar para a atualidade a mensagem, porque muitas das vezes tem até uma mensagem muito, mas muito dura, tá? É uma companheira dando o seu relato, e ela declara o seu amor ao pai, e aí, em determinado momento, ela começa a chorar e fala para ele assim, desculpa, pai, fui eu que infectei você. Então, quando esses companheiros, enquanto estão pensando aqui nos prazeres, vamos curtir, vamos aproveitar, vamos para a balada e por aí vai, enquanto está dessa maneira, o negócio está tudo, parece que está tudo bem, mas eles não conseguem perceber que eles são veículos de infectar os seus próprios parentes em casa. E aí, na hora que infecta um parente em casa e que esse parente vai ter um problema de saúde, ou, se quiser pensar de outra maneira, podemos pensar que eles mesmos, e hoje a gente está vendo isso de maneira específica, eles mesmos podem ter problemas e vão causar um sofrimento enorme para os pais, porque os pais vão ver um filho desencarnar e pai nenhum quer ver um filho desencarnar. E aí a pessoa fala, não, mas Eduardo, Deus dá a vida, Deus retira a vida. Ninguém vai embora antes da hora. Existe uma lei universal. Só que a gente lembra também que existem suicídios involuntários, que a pessoa não consegue perceber que está cometendo suicídio. Ela tá agindo de maneira inconveniente, está agindo de maneira que não deve. Ela deve respeitar o seu organismo, deve respeitar o seu corpo. Então, por favor, nada de aglomeração. A gente precisa espalhar essa mensagem, precisa espalhar que a gente precisa ter cuidado, cada um, com as responsabilidades com as suas encarnações. Aí depois ele fala assim, muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. Aqui eu pensei que todos nós temos esse desafio pelo nosso progresso, pelo nosso desenvolvimento. A mensagem de número 172, ela fala de maneira muito clara ante o Cristo libertador. A gente precisa ter um cuidado muito grande com a palavra libertador, que é utilizada demais dentro da nossa doutrina, Fora da caridade não há salvação, Essa liberdade, conhecereis a verdade vos libertará. Essa liberdade, ela é uma liberdade que vai na direção da nossa evolução espiritual. Tá? Essa que é a gente conseguir perceber que a gente tem que chamar para a gente a responsabilidade para a gente poder subir essa escalada evolutiva. Esse é o objetivo. Só que algumas pessoas acham que estão no topo. E nós precisamos ter a humildade necessária para perceber que nós ainda não estamos no topo. Tem muita água para rolar, tá? Tem muita água para rolar ainda, Muita coisa que a gente precisa fazer, Muito pelo contrário, a gente precisa, e mais uma vez, eu vou repetir aquela questão 685A, educação como sendo o conjunto dos hábitos adquiridos, para a gente poder entender que essa escalada evolutiva, essa escalada de liberdade, essa escalada em busca desse sucesso real e não sucesso imaginário, que ele está colocando em vários parágrafos, que ele já colocou, inclusive, é para quê? Para a gente poder lembrar que o que deve guiar os nossos pensamentos é o valor do ensinamento, reconhece o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em dominar as suas más inclinações. Então, nós precisamos dominar as nossas inclinações criando novos hábitos, criando hábitos que nos levem a essa subida dessa nossa escalada evolutiva. Quando a gente consegue fazer isso,
a gente está trabalhando nada mais, nada menos do que essa questão da educação, né? A questão do conjunto dos hábitos adquiridos. E é isso que a gente deve pensar com muito carinho, com muita atenção. Um pouco mais adiante, ele diz: o Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Ele diz nesse momento: eu sou a porta. Em outro momento, ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir jamais andará em trevas. Em outro momento, ele diz: né, aquele que beber da água que eu lhe der. Em outro momento, ele diz: aquele que comer do pão que eu lhe der. Em outro momento, ele diz a respeito daqueles que bebem do cálice que ele bebe. Então, Jesus, está trazendo para nós sucessivamente, não apenas uma vez, mas sucessivamente, está trazendo para nós que, na hora que a gente começar a perseguir a porta que tem harmonia com os ensinos que ele traz, tudo vai começar a melhorar para o nosso lado, tá? Pode até não melhorar de momento imediato, mas acreditemos, tenhamos certeza que quando nós escolhermos e tivermos o hábito de escolhermos essas portas, as portas que realmente são as portas importantes para a gente poder ir na direção de Deus, né? Quais são essas portas? As portas ensinadas na ética da moral do Cristo, né? Qual é a moral do Cristo? A moral do Cristo, como dizem na questão lá do Livro dos Espíritos, né? Quando fala da moral, né? É a regra do bem proceder. É a pessoa conseguir distinguir o bem do mal. É a pessoa conseguir fazer exatamente aquelas coisas que estão dentro das leis de Deus. É isso que a pessoa deve fazer. Então, na hora que ela perseguir, entrar e escolher essas portas, entender, né? Porque a pessoa, muitas das vezes, ela também não sabe o que está atrás das outras portas. Então, às vezes, a pessoa, né, escolhe um caminho, mas a gente tem que conseguir ter maturidade para perceber o seguinte: foi numa direção, percebeu que não está indo bem, volta, dá um passo atrás. Isso não é vergonhoso para ninguém, tá? Tá indo numa direção, não está certo, volta, dê quantos passos atrás sejam necessários para que a pessoa possa depois seguir o caminho correto, possa depois escolher a porta correta, tá? Isso daí é uma situação que é assim que a gente aprende, tá? Ninguém aprende, ninguém acerta tudo na vida, não é assim que funciona. A prática diz que muitas das vezes a gente vai errar, muitas das vezes a gente vai cair, e a gente não deve nem sequer se auto, né, punir, né, botar com essa culpa pesada em si, né, dentro de si mesmo. Ai, meu Deus, eu não devia fazer isso. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu fiz, tá bom, eu fiz, vou voltar atrás e vou tentar fazer o caminho correto. É isso que a gente precisa fazer. Tá? O caminho correto, repito e vou repetir sempre, o caminho correto é o caminho do amor. Tá? O caminho correto não é o caminho da hipocrisia. O caminho correto é o caminho do amor. Tá? Quem eu amo, a quem eu estou efetivamente dedicando amor, é a essa pessoa que a gente deve ter a dedicação dos nossos tempos, a dedicação das nossas vidas. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. Né? Com ele, Jesus. Né? Porque ele vai estar ensinando justamente, né, a gente a ter essa harmonia com Deus. E, nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Lembrar que nós estamos dentro do planeta Terra, e o planeta Terra, da mesma maneira como em outros momentos, é associado ao conceito, né, de hospital, de templo, né, de oficina, né, ao mesmo tempo, ele também é ofertado para nós como sendo a analogia de uma escola. Então, que a gente possa utilizar esse nosso planeta, que a gente possa, né, se valer desse nosso planeta como sendo um planeta em que é uma escola para o nosso aprendizado, uma escola para o nosso desenvolvimento. Isso que a gente queria trazer. E aí, indo na direção do encerramento da mensagem, né, ele diz assim: vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana? Porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Então, para a gente poder lembrar, né, como ele coloca de maneira muito clara, apenas
por intermédio do ensinamento do Cristo, alcançaremos o caminho da verdadeira libertação. Então, a gente precisa efetivamente conseguir descobrir qual é essa porta que nos leva a caminho da luz, essa porta que nos leva a caminho, né, de Jesus, a caminho dessa luz que ilumina os nossos caminhos, que ilumina, né, e possibilita e facilita e dá a cada um de nós, né, as escolhas corretas. A pessoa começa a ver assim, não, eu estou fazendo o que é o correto. Muitas das vezes o que a gente vai fazer é o que é o correto, e isso é muito bom quando a gente aprende a fazer o que é o correto. E é isso que eles tentam ensinar para a gente. Ele termina a mensagem com essa frase, com esse parágrafo que acabamos de ler. Eu, quando terminei, já tinha terminado o estudo, eu recebi pelo Facebook essa mensagem que está aqui, e aí eu falei assim, eu não posso deixar de incluir essa mensagem no estudo, porque é uma mensagem que está totalmente de acordo com o que a gente acabou de falar durante esses alguns minutos que estamos aqui reunidos. Né? A nossa live está nesse momento com 37 minutos. E ele diz o seguinte, o Evangelho é, ao mesmo tempo, vacina que previne e remédio que cura inúmeras doenças. É muito importante que a gente perceba, né? Eu coloquei essa imagem de Jesus aqui, porque isso é uma reflexão que a gente estava conversando com uma amiga, né, durante essa semana, em que a gente falava para ela o seguinte, se a gente chegar para Jesus e falar para Jesus assim, Senhor, eu vou me transformar, eu vou fazer isso para deixar o Senhor feliz, para o Senhor deixar o Senhor satisfeito, né? Esse tipo de coisa. Né? Jesus, ele não tem essas preocupações. Né? Jesus não está... Né? A nossa transformação não deve ser uma transformação, não deve ser uma adequação, a gente não deve se adequar ao Evangelho para Jesus por causa de Jesus. Né? Ele não está se preocupando com isso. A gente não deve se preocupar, né, em adorar Jesus, porque ele também não está se preocupando com isso. Né? Ah, Jesus, como eu te amo. Né? Tá bom, pode ter amor a Jesus, pode ter admiração a Jesus, isso não tem problema. Mas o que a gente diz é que não é esse o foco, não é isso que é o mais importante dentro dessa situação. Né? O que inclusive, diga-se de passagem, nem mesmo o Evangelho ele admite como sendo seu. Ele diz de maneira muito clara, venho trazer os ensinamentos de meu Pai que está no céu. Então, o tempo todo, tá? O tempo todo, ele está sempre oferecendo para a gente que as mensagens são mensagens das leis de Deus, são mensagens das verdades de Deus nosso Pai, Pai de Jesus também, tá? Jesus não é filho unigênito, tá? Jesus é nosso irmão, da mesma maneira que Jesus é um espírito que foi criado simples e ignorante, todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Da mesma maneira que Jesus é espírito puro hoje, todos nós estamos fadados e um dia seremos espíritos puros também. Então, o que a gente precisa entender é que a gente não precisa endeusar Jesus. Ele não quer isso de nós, tá? Então, ele quer que a gente consiga ir na direção do Evangelho. É isso que ele quer. Ele quer que a gente vá na direção dos ensinamentos. Seguir Jesus significa usufruir, praticar, entender, estudar, apreender os ensinos que ele traz para a gente. É isso que significa seguir Jesus. Então, diz assim, não previne e nem cura se a medicação prescrita não for tomada. Então, não adianta existir evangelho se a gente não usar o evangelho no nosso dia a dia. Se o evangelho não servir para nos transformar nos eventos do nosso dia a dia. Né? Tem que servir, tem que ser para o nosso dia a dia. E aí ele diz, aceitemos o mais depressa possível as prescrições do sublime amigo Jesus, consubstanciadas nos remédios do perdão, da humildade e do amor. Esses são os medicamentos preferidos do Senhor, disponíveis na farmácia do nosso coração. Então, o que a gente tem que desenvolver dentro de nós? Algumas das coisas. Né? Temos que desenvolver todas as virtudes, claro. Temos que desenvolver principalmente a lei do amor, claro, a gente sabe disso. Mas ele dá para a gente aqui 3 patamares para a gente trabalhar.
patamar do perdão, né? Para a gente poder sempre dar uma outra oportunidade, analisar de uma outra maneira tudo que acontece conosco, que a gente acha que está errado, que muitas vezes achamos que está errado, e aí daqui a pouco a gente vai ver que nem sempre é dessa maneira. A questão da humildade, tá? Que é a gente poder se abaixar na direção do próximo, e né, humildade que vem de humus, né, de terra, para a gente ter esse hábito de se curvar e servir e trabalhar em favor dos nossos semelhantes, né? Está muito ligado aqui a questão do fora da caridade na salvação, e por fim, logicamente, a questão da lei do amor, que nós já falamos e exaustivamente, né, trabalhada e abordada por expositores e trabalhadores da doutrina espírita. É isso que a gente queria trazer para vocês na noite de hoje, né? Algumas reflexões a respeito do assunto, né? Que a paz de nosso Mestre Jesus se faça para todos nós, hoje, agora e sempre. Vamos orar mais uma vez para darmos encerramento ao trabalho da noite. Deus Pai amado, antes que eu termine, né, sem fazer juiz e comentário, né, eu estou aqui na casa dos meus pais, em Guaba Grande, né, meus pais estão aqui, eu não vou mexer no computador, porque eu estava mexendo agora há pouco, deu mau contato e desligou tudo. Tá? Então hoje eu não vou mexer, mas aqui está atrás de mim o meu pai, né, mas acredito que minha mãe e minha irmã também estão aqui presentes, meus fiéis escudeiros aqui que ficam mandando, irradiando mensagens e sentimentos bons no decorrer do nosso trabalho. Eu agradeço muito a eles pela acolhida. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Deus Pai amado, nós louvamos o teu santo nome. Queremos te agradecer pela bendita oportunidade de trabalho na noite de hoje. Te agradecer pela bendita decisão que nós tomamos. Qualquer momento que seja, o estudo vai estar gravado, que nós possamos usufruir desses estudos, dessas reflexões, desses ensinamentos, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível tudo que a gente está ouvindo nesse momento, e queremos te agradecer por essa oportunidade, por essa decisão de nos aproximarmos desse estudo, seja na noite de hoje, seja amanhã, no dia que assistir, qualquer dia, que esses benfeitores possam estar no nosso lado e que a gente possa ter esse agradecimento. Muito obrigado, Senhor, pelo Evangelho. Muito obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, roteiros seguros que nós devemos trilhar no caminho da nossa redenção. Mas não podemos deixar de agradecer a Jesus, a esses espíritos maravilhosos que sempre nos auxiliam nos momentos de dificuldade. E também não podemos deixar de pedir em favor dos nossos irmãos da humanidade. Pedir nesse momento pelos nossos irmãos que estão sofrendo com Covid, que estão sofrendo com doenças as mais variadas, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos CTIs, aqueles que estão em casa sofrendo, onde quer que a gente tenha um irmão nosso em humanidade sofrendo, Senhor, que ao lado dele a gente possa ter a presença amiga e generosa de um benfeitor espiritual, auxiliando-os em tudo que for necessário às suas caminhadas. Nós queremos pedir também, Senhor, em favor dos nossos irmãos que apenados, aos nossos irmãos que estão nos asilos, nas creches, que estão abandonados nas ruas, perdidos, onde quer que haja um irmão nosso em humanidade sofrendo. Nós queremos te pedir que esses benfeitores se aproximem, dando a cada um deles a orientação adequada, possibilitando ter melhora nas suas vidas na Terra. Assim, Senhor, pedindo mais uma vez que as tuas bênçãos se desenvolvam e se distribuam por toda a nossa humanidade. Queremos te pedir a permissão para darmos por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Muito obrigado. Graças a Deus.